Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é algo um pouquinho diferente que eu nunca falei aqui pra vocês, que é, como vocês viram aí no título já, gravidez na adolescência. Eu queria contar um pouquinho pra vocês como foi a minha experiência, já que eu já passei desse período, mas como foi o que eu senti na época e o que eu acho sobre isso agora. Atualmente eu tô com 23 anos, mãe de 2 filhos, o David e a Pérola. Quando eu conheci o Alan, que é o meu esposo, pai dos meus filhos, eu tinha 15 anos e ele tinha 21, né? Ele já tinha passado da maioridade. Eu já tinha tido alguns namoros e conheci ele, a gente se apaixonou e um ano depois da gente se conhecer, da gente já estar namorando, 1 ano e meio depois, eu engravidei do David. Eu tinha 16 anos quando eu fiquei grávida. E foi tudo, assim, pra mim foi meio que foi muito surpresa, assim, mais ou menos, né? Mas foi tudo muito novo. Pronto, essa é a palavra, foi tudo muito novo. Na época eu fazia o segundo ano do ensino médio. E o Alan, ele já tinha começado a trabalhar. A gente tinha combinado que a gente já ia casar quando, assim que eu fizesse 17 anos ou até antes, né? Marcamos o nosso casamento pro dia 28 de novembro de 2013, isso. Mas eu engravidei 3 meses antes. E tipo assim, ele já trabalhava, já morava numa casa só, depois ele foi morar numa casa só. A gente foi comprando algumas coisas usadas, outras coisas novas, e fomos colocando as coisas dentro da casa. Os meus pais sempre gostaram muito do Alan, então não foi algo muito assim de outro mundo. Pra eu contar da gravidez, pra mim foi muito complicado, porque como eu disse pra vocês, eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu tava namorando há 1 ano e meio com o Alan, tinha 16 anos, eu fiquei com muito medo de contar. Quando a gente falou, eu já tava com 2 meses, porque eu fiquei com muito medo. E foi assim, tipo, meio que eu não contei, né? A minha mãe descobriu, porque eu comecei a passar mal lá na casa dela. E aí ela perguntou e a gente falou. E depois o Alan falou com meu pai. Mas eles reagiram bem, sabe? Eu achei que fosse ser pior. Mas eles reagiram bem e tudo. As minhas irmãs também, a família dele também. Então, em relação a isso, foi tudo super tranquilo. Não teve muita pressão nem nada. E o que mudou mesmo foi a minha visão de mundo. Como eu falei, quando eu engravidei do David, eu tinha 16 anos. E na época, tipo, eu já tinha tido amigas que tinham tido filhos na adolescência e tudo. Mas quando você tá na situação, tudo é muito diferente. Tudo é muito intenso. Foi aí que eu percebi que, tipo, a gravidez, ela traz algumas indisposições. Eu queria ficar mais em casa. Eu já não queria mais sair tanto. Já não tinha mais aquele pique. E eu fui vendo que algumas amizades se afastam, que você vai começando a ficar sozinha. E eu sempre quis ser muito mãe dos meninos, do David, assim, né? Nessa minha primeira gestação, eu quis muito ser muito mãe dele. E no começo eu não aceitava muitas ajudas, então eu sofri muito nesse sentido de ficar sozinha. Eu já, né, quando o David nasceu, eu e o Alan já morávamos na mesma casa, então eu já tinha que ter responsabilidade com casa, com contas, né, porque as finanças sempre ficam mais pela minha parte. E já tinha o David e assim, eu curti muito a minha gravidez, tirei muita foto, aproveitei o barrigão do David, eu engordei 10 quilos na gravidez dele. E eu amei estar grávida. Foi um pouco difícil também o parto, a amamentação, todas essas dificuldades. O que se intensificou muito, que eu acho que
quando o David já tava com uns 6 meses ou um pouquinho mais. Eu ainda era muito nova, né? Então, eu começava a ver, tipo, às vezes, Facebook, os meus amigos em festa, se formando. Eu consegui terminar, fazer o ensino médio completo quando eu fui grávida pra escola até os 8 meses. E aí a barriga já tava grande, às vezes o Alan tinha que me levar de bicicleta, já não tava mais dando. E aí, eu parei. Aí quando o David fez 2 meses, eu voltei pra escola e fiquei indo. Eu estudava à noite, então passava o dia com ele, à noite o Alan ficava, ou a minha mãe, ou alguém ficava com ele, mas geralmente era o Alan, ficava com ele e eu ia pra escola. E quando eu terminei o ensino médio, o David tinha acho que uns 5, 7 meses por aí. E foi tudo muito difícil. Nesse meio período ele ficou doente e tudo. Mas eu vou resumir tudo, que eu já falei demais. Que a gravidez na adolescência, pra mim, ela foi muito complicada. E ver as minhas emoções se aflorarem ainda mais, às vezes querer fazer algo e não poder, porque eu já tinha aquele bebê. Eu sei que hoje em dia, infelizmente, muitas meninas engravidam até mais cedo do que eu engravidei. Graças a Deus, eu sempre tive um suporte muito grande do Alan. Ele sempre me ajudou muito, ele sempre teve muito presente na vida dos meus filhos. Ele sempre me apoiou nos meus sonhos. Se eu quisesse fazer faculdade, ele teria me apoiado. Eu pretendo ainda ter um ensino superior, mas eu vejo que agora ainda não é o tempo. Quem sabe daqui uns 2 anos eu tente ingressar no ensino superior. Ia tentar esse ano, resolvi não fazer, porque não ia acabar não dando muito certo. Mas eu ainda tenho esse sonho. Eu ainda pretendo ter a minha carteira assinada, trabalhar, mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Porém, eu não recomendaria uma gravidez na adolescência para ninguém. Porque tem muitos desafios. Eu acredito que os desafios são mais intensos, mais fortes do que para uma pessoa que às vezes já tem uma vida construída, assim. Mas é isso, gente. Falei demais já. Queria só passar um pouquinho da minha história pra vocês, né? A gente tá com quase 2 anos de canal. Muito feliz pelos nossos mais de 300 inscritos. Que pra muita gente parece pouca coisa, mas pra mim é muito. E tô muito, muito feliz de vocês estarem aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar, compartilhar e ajudar a fazer a nossa família crescer, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.